Olá, tudo bem? O absolutismo na Inglaterra. O início da centralização política na Inglaterra se dará depois do final da Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, e depois da Guerra das Duas Rosas, 1455 a 1485. Essas duas guerras arruinaram a nobreza inglesa, possibilitando a ascensão da dinastia Tudor. Foram os Tudors que, com o apoio do parlamento e da burguesia, instalaram o absolutismo. O primeiro rei da dinastia Tudor, Henrique IV, 1485 a 1509, foi o primeiro rei dessa dinastia, pacificou o país e consolidou o Estado Nacional inglês. Na sequência, veio o rei Henrique VIII, 1509 a 1547, que reforçou o absolutismo na Inglaterra ao sujeitar ao seu poder o parlamento inglês. Realizou a reforma protestante, criando a Igreja Anglicana, através do Ato de Supremacia de 1534, tornando-se o chefe maior da Igreja Anglicana na Inglaterra. Foi sucedido por seu filho Eduardo VI, 1547 a 1553, que em seu curto reinado reforçou a reforma religiosa de seu pai, Henrique VIII. Sucedido por Maria I, sua irmã, esta, ao contrário de Eduardo VI, era casada com o rei católico, Filipe II, da Espanha, que reestabeleceu o catolicismo na Inglaterra e passou a perseguir ferozmente os protestantes ingleses. Esta também será sucedida por sua irmã Elizabeth I, 1558 a 1603, e Elizabeth I vai retomar a política de seu pai, consolidando o anglicanismo e tomando algumas medidas importantes, como o desenvolvimento de uma política econômica mercantilista agressiva. Iniciou também o processo de colonização da América do Norte, fundando a colônia de Virgínia em 1584. A Invencível Armada Espanhola de 1588. Filipe II da Espanha armou uma expedição naval para atacar a Inglaterra, no intuito de confirmar a hegemonia espanhola no mundo. A chamada Invencível Armada Espanhola foi destruída pelas forças inglesas, levando à ruína o poderio espanhol. É importante lembrar que nesse período Portugal estava unido à Espanha, na União Ibérica de 1580 a 1640, e também vai sentir os efeitos dessa derrota. O fim da dinastia Tudor e o início da dinastia Stuart. Em 1603 encerra-se a dinastia Tudor com a morte de Elizabeth I, que não deixou herdeiros, e o trono passa então por parentesco para Jaime I, rei da Escócia. Portanto, é o início da dinastia Stuart. Os governantes da dinastia Stuart. Jaime I, 1603 a 1625, foi o primeiro a assumir o poder. Ele era o rei da Escócia, uniu, portanto, a Inglaterra à Escócia. Porém, aliou-se aos grandes nobres, o que vai desencadear uma insatisfação muito grande por parte da burguesia e do parlamento. Estes o consideravam um estrangeiro, e para garantir o trono, ele passou a vender inúmeros títulos de nobreza. Promoveu o anglicanismo e perseguiu católicos e puritanos. A colonização da América Inglesa e a perseguição religiosa de Jaime I. Muitos puritanos avessos ao absolutismo do monarca Jaime I dirigiram-se para o Novo Mundo e, portanto, dá-se o início da colonização da América Inglesa. Os primeiros embarcaram no navio Mayflower e fundaram a primeira colônia de povoamento puritana. Seria conhecida essa terra como Nova Inglaterra, no nordeste da América do Norte. Carlos I, 1625 a 1648, vai suceder Jaime I e vai tentar reforçar o absolutismo com novos impostos sem aprovação do parlamento inglês. E em 1628 o parlamento sujeitou o rei ao juramento da Petição dos Direitos, ou a Segunda Carta Magna Inglesa. Esta garantia a população contra prisões ilegais e contra novos tributos, sem a aprovação do parlamento. Obteve em troca a aprovação dos tributos que queria desde 1629. Carlos dissolveu o parlamento e convocou apenas em 1640, quando necessitava de fundos para conter uma rebelião na Escócia. Dada a insistência dos deputados em limitar seus poderes, ele tentou dissolvê-la e iniciou-se uma guerra civil na Inglaterra. A Guerra Civil na Inglaterra, de 1641 a 1649. As forças inglesas se dividiram em dois grupos: os cavaleiros, partidários do rei, com apoio dos latifundiários e dos católicos, e os anglicanos, os cabeças redondas, defensores do parlamento, liderados por Oliver Cromwell.
O resultado foi que os cabeças redondas derrotaram os cavaleiros, aprisionaram e executaram o rei e instauraram a república. Os puritanos venceram o rei Carlos I e este foi decapitado. A morte do rei representa um rompimento com a ideia da origem divina do rei e de sua incontestável autoridade. O fim do absolutismo e do direito divino do rei. Era a primeira vez que um rei era executado por ordem do parlamento e não por intrigas falacianas. Era sepultado então o princípio político central do Estado moderno absolutista, a origem divina do rei. Essa guerra antecipou o século das luzes, ideias que aconteceriam no século seguinte. A República de Cromwell. Inicialmente ele governa com o apoio do parlamento, o parlamento composto majoritariamente por puritanos calvinistas ingleses. Em 1563, porém, Cromwell dissolveu o parlamento e impôs uma ditadura pessoal. E assume o título de Lorde Protetor da República. Priorizou a indústria naval, lança em 1650 os Atos de Navegação, decreto que protegia os mercadores ingleses e suprimia os holandeses do comércio britânico. Isso vai levar à guerra entre Inglaterra e Holanda, entre 1652 e 1654, e com a vitória inglesa, consolida-se sua supremacia nos mares. A morte de Oliver Cromwell e o retorno do parlamento e da monarquia dos Stuarts. Com a morte de Cromwell, inicia-se um período de estabilidade, de lutas internas, até que o parlamento voltou a se reunir e decidiu pelo retorno da monarquia com a dinastia Stuart. A volta dos Stuarts. Carlos II, 1660 a 1685, será o primeiro monarca desse período, filho de Carlos I, era simpatizante do catolicismo, tentou restabelecer o absolutismo na Inglaterra. Diante disso, o parlamento se dividiu em dois grupos, os Whig, burgueses liberais adversários dos Stuarts, partidários de um governo controlado pelo parlamento, e os Tory, conservadores absolutistas, pró-Stuart e adeptos do anglicanismo. Morre Carlos e toma o poder Jaime II, que deu continuidade à política de restauração do absolutismo na Inglaterra. Sofre oposição dos Whigs, entretanto, em 1688, depois de casado com uma protestante, da qual nasceram duas filhas, Jaime II, já idoso, casa-se novamente com uma católica, que lhe dá um filho varão, católico, é claro. Vai se iniciar um processo de oposição mais ferrenha contra Jaime II. Nesse momento, os Whigs e os Tories, contrários à sucessão de um governante católico, suspeito de restaurar o catolicismo e definitivamente o absolutismo, esses dois grupos, antes divididos, agora se aliam contra Jaime II, e oferece o trono da Inglaterra a Guilherme de Orange, protestante, casado com uma das filhas do primeiro casamento de Jaime II e chefe de Estado da Holanda. Guilherme, portanto, invadiu a Inglaterra, expulsou Jaime II e, vitorioso, jurou fidelidade à Bill of Rights. A Bill of Rights estabelece as bases da monarquia parlamentar, a superioridade do parlamento sobre o rei, determina a criação de um exército permanente, dá garantias à liberdade de imprensa e à liberdade individual, proteção à propriedade privada, autonomia de atuação do poder judiciário, e novas taxações só poderão ser criadas com a aprovação do parlamento inglês. E os atos de tolerância, que dá liberdade religiosa a todos os protestantes na Inglaterra. Um resumo sobre a Revolução Gloriosa de 1688. Nós vamos ter a substituição da monarquia absolutista por uma monarquia parlamentar. Surgem as condições essenciais à burguesia, como a edificação de um Estado burguês, que será favorável à posterior eclosão da Revolução Industrial. Espero que vocês gostem. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.